Ora viva! Cordiais saudações, dependentemente do fuso horário. Chamo-me João Filipe Zicato e tenho 19 anos de idade. Serei o próximo magnata do Reino Unido e de Mônaco. Para isso, devo construir a minha base zero. O que é a base zero? A base zero é o conhecimento principal de todas as coisas. Então, hoje estou aqui presente para vos mostrar como obtermos uma vida financeira sustentável e viável. Para isso, devemos entender coisas simples. Vamos começar entre cliente e o vendedor. O vendedor é aquele que põe à disposição do cliente bens e serviços, ou seja, é aquele que coloca produtos à venda. Cliente, o que é um cliente? Cliente é aquele que busca fazer a aquisição de produtos ou serviços para sua satisfação. Então, podemos passar para o segundo ponto, que é o negócio. Negócio é toda e qualquer atividade organizada com o objetivo de produzir bens e serviços, com a finalidade de serem remunerados no final. Então, neste caso, o vendedor é aquele que vai estar em disposição de produzir bens ou serviços para posterior alienar para os seus clientes. Mas, como sempre, no final ser remunerado financeiramente. Então, podemos passar para o seguinte ponto, que é investimento. Investimento é a aplicação de recursos, sejam eles financeiros ou bens. Por exemplo, eu tenho uma quantia de capital e desejo investir em uma empresa. Eu vou pegar o meu capital e fazer o investimento na mesma empresa. Eu posso investir também com bens. A empresa precisa de um espaço e eu tenho em condições de dar um espaço para a mesma empresa e dou espaço à mesma empresa. Ou também posso investir com as minhas ideias. Então, eu elaboro um projeto e entrego para a mesma empresa. Essas são as diversas formas de investir em uma empresa. Então, o investimento também tem um objetivo final. O nosso objetivo final é remuneração, ou seja, receber o capital no final como lucro. É claro que eu não vou dar as minhas ideias ou o meu dinheiro para no final não receber nada. Então é isso. Logo em seguida, devemos entender o que são investidores. Investidores são aquelas pessoas individuais ou coletivas com capacidade de fazerem o investimento de capital ou de produtos ou mesmo ideia para com a nossa empresa. Ou seja, são aquelas pessoas que querem fazer parte da nossa empresa, mas ser remunerado de forma correta. É mais ou menos isso. Seguimos para entendermos o que é um ativo e o que é um passivo. Ativo é tudo aquilo que a empresa possui e tudo aquilo que a empresa vai receber ao longo do tempo. Ou seja, eu tenho um edifício, tenho uma viatura e tenho máquinas. Estas mesmas coisas que acabei de citar são considerados ativos, porque elas fazem parte dos bens. Tudo que nós possuímos é um bem. Agora, tudo aquilo que estamos a receber, como fizemos empréstimo a alguém e ele deve nos pagar, isso é um direito. Porque é um direito, é tudo aquilo que nós temos a receber. Nós fizemos a compra e ainda não recebemos o mesmo produto, nós temos o direito de receber. Então é considerado um ativo. Já para o lado de passivo, é tudo aquilo que a empresa tem a pagar, seja a curto, médio ou a longo prazo. Desde ela destacamos pagamento de funcionário, é sim um passivo, pois nós tiramos o dinheiro da empresa para fazer o pagamento dos funcionários. É uma saída. Enquadramos também o pagamento dos fornecedores. Os fornecedores são aqueles que nos disponibilizam bens ou produtos para a nossa empresa. Então, quando nós fizemos a aquisição e não pagamos, temos a obrigação de fazer o pagamento. Então, é considerado como um passivo. Em resumo,
Ativos são as entradas de uma empresa, os passivos são as saídas de uma empresa. E o capital próprio de uma empresa resume-se em ativo menos passivos. Para vermos a situação líquida de uma empresa, se ela é viável ou não, devemos subtrair dos ativos os passivos. E quando o valor for positivo, temos uma situação líquida ativa. Caso o valor for negativo, temos uma situação líquida passiva. E quando bate zero, temos uma situação líquida nula. Ou seja, quando o ativo é maior que o passivo, é considerado uma situação líquida passiva. Por quê? Porque temos capital suficiente para cumprir com os nossos deveres a longo, curto e médio prazo. Já quando o capital é inferior quanto os passivos são maiores que os ativos, temos uma situação líquida negativa. Então, não temos capacidade de honrar com os nossos compromissos e a empresa pode cair na falência. Nula é considerado quando o valor é totalmente igual a zero, ou seja, a empresa não está nem tão bem nem tão mal, está num meio que precisa de ser reinvestido valores para dar continuidade à sua produtividade. Aí entendemos alguns fatores essenciais para uma empresa, mas isto não basta. Devemos entender também o que é um empréstimo ou um crédito. Na visão do banco, ela define que crédito é colocar à disposição do cliente uma quantia em valor em um determinado tempo para serem devolucionados ou devolvidos em uma data futura acordada com uma taxa de juros. É claro que muitas das vezes ela é necessário nós metemos como garantia um bem nosso. Empréstimo é quando solicitamos dinheiro de outrem para a nossa empresa, mas com o final ser devolvido. Nós encontramos dois tipos de empréstimos, externo e interno. O empréstimo interno é aquele que nós fizemos com o nosso próprio endividamento, tirando do capital social da empresa ou do capital social, é o capital do mesmo indivíduo. Agora, o financiamento externo é quando nós solicitamos familiares, amigos ou empresas como bancos para nos cederem um determinado capital e serem devolucionados no futuro. Aí temos a base dos financiamentos. E é claro que com um negócio criado, nós devemos pagar taxas ou impostos. Estes mesmos impostos serão pagos na AGT, que é conhecido como a Administração Geral Tributária. Atualmente em Angola, nós devemos ter cautela e regulamentados todos os nossos documentos, pois existe uma base legal que regula todas as atividades. Se você exercer uma atividade financeira ou uma atividade que gera lucro para ti e for de alto nível e não está regulamentada, é considerado como crime. Então, para melhor evitar essas mesmas situações, faça a regulação da sua empresa. Bora passar para o outro ponto, que é o gerenciamento financeiro. Gerenciamento financeiro, devemos estudar primeiro o passado do nosso cliente, ou seja, o mês passado. Devemos estudar os 31 dias passados, de que forma é que o cliente gastou os seus valores e onde foram todo o seu dinheiro. Então, devemos implementar um método viável que eu considero o método milionário, que é o 50-30-20, em que nela se enquadra os desejos, a poupança e as necessidades. 50% as necessidades, tudo aquilo que é obrigatório a fazer pagamento na vida de nós, como a energia, a água e outros. Poupança é o fundo de maneio, ou seja, é o capital reservado para suprir necessidades de urgência. Agora desejo é o valor guardado para nós fazermos compras dos nossos bens. Por exemplo,
eu já não tenho um par de calçado em condições, então posso tirar dos desejos, um valor dos desejos para fazer uma compra de um novo calçado. Isso é viável, claramente. Mas, sem mais delongas, isso tudo estará constado no acompanhamento financeiro que eu disponibilizo como um dos meus serviços. Muito obrigado por estarem aqui presentes e ouvirem o que eu tive aqui a falar. Mais uma vez, será um magnata do Reino Unido. Deixa aí o link e compartilha para os seus amigos. Se tiverem dúvida, deixem lá na caixinha dos comentários. Muito obrigado. Bye.